Presidente, na última semana aconteceu em Porto Alegre o maior fórum sobre política da América Latina, o Fórum da Liberdade. Felizmente, probleminha de saúde familiar, não pude participar presencialmente, mas eu acompanhei, à medida do possível, o fórum de forma online. E dentre os vários painéis, de palestrantes, que há de se destacar de altíssima qualidade, eu gostaria de destacar dois painéis que me chamaram mais a atenção. O primeiro deles foi o encontro entre os governadores de Minas Gerais e do nosso estado, Romeu Zema e Eduardo Leite. E esse painel me chamou bastante atenção porque ambos falaram sobre o compromisso de manter as contas do governo em dia e que esse é o único caminho para que a gente possa melhorar e qualificar os serviços que são efetivamente alcançados à nossa população. Além disso, eles deixaram claro também que tem a visão de que o Estado deve ser um contratante e fiscalizador dos serviços públicos e que esse também é o melhor caminho, que apresenta o melhor resultado, se nós mantivermos o foco no cidadão e não no sistema. Eu tenho repetido inúmeras vezes, em várias oportunidades aqui nos últimos anos, que o serviço público ele não precisa ser estatal. Se nós colocarmos o cidadão como foco e objetivo do Estado, nós podemos entregar serviços com maior qualidade por este caminho. Outro painel que eu gostaria de destacar também foi sobre a situação do equilíbrio entre os poderes na democracia brasileira. E o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que eu citei na semana passada, aqui destacando o pronunciamento dele na oportunidade de instalação das Frentes Parlamentares de Liberdade Econômica e em defesa da simplificação e da redução da carga tributária, que eu participei na outra semana na Assembleia Legislativa. Ele denuncia a postura das mais altas cortes do judiciário brasileiro, que estão, ao invés de proteger a Constituição, que é a sua função, estão rasgando a Constituição e agindo como se aquelas pessoas estivessem acima da lei. O judiciário passou a escolher as leis que entende que devam ser aplicadas e as que não devam, e isso acaba colocando o nosso Congresso Nacional de joelhos. E é o Congresso que nós escolhemos através do voto para que nos represente e discuta e elabore as nossas leis. Não é o Judiciário que deve escolher qual lei que deve ou não deve ser cumprida numa democracia. Pior disso é que quando escolhe a quem essas leis devem ser aplicadas, para quem as leis valem e para quem as leis não valem, é pior ainda. Sim, porque a garantia do devido processo legal e a presunção de inocência das pessoas, por exemplo, elas acabam não sendo observadas quando se manda prender a rodo todas as pessoas, prender e manter presas ainda, muitas pessoas que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro, contra as quais não há qualquer, alguns casos obviamente, contra as quais não há qualquer evidência de terem participado de alguma depredação. É princípio básico do direito penal que as acusações devem ser personalizadas. É preciso destacar a ação que cada pessoa esteve envolvida. Ao mesmo tempo, se escolhe aplicar, então, a presunção de inocência para psicopatas com várias passagens por crimes, inclusive de tentativa de homicídio, e para essa pessoa, essa lei vale, deixa ele solto para que ele invada uma escola e mate crianças com uma machadinha. Esse histórico de violência, uma tentativa de homicídio, ela acaba sendo menos importante do que uma suposta participação numa depredação. Enfim, eu gostaria também de registrar, obviamente, que qualquer pessoa que depredou o patrimônio público ou patrimônio privado, ela deve sim responder pelos seus atos, E os responsáveis pelos danos que foram causados no dia 8 de janeiro, eles obviamente devem ser identificados e devem responder por os atos que praticaram. Mas não é possível que a gente mantenha presas pessoas contra as quais não há qualquer evidência de participação. A gente não pode presumir que alguém tenha cometido um crime. Seria o mesmo do que eu hoje aqui levantar, apontar uma arma para alguém, cometer uma tentativa de homicídio, o judiciário vem aqui e recolhe todo mundo que está na sala pelo crime que eu cometi. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Enfim, com relação ao fórum, saber que ainda existem pessoas que defendem as liberdades e lutam contra esse tipo de tirania, como os painelistas que falaram durante o Fórum da Liberdade, é um bálsamo numa época que muitas vezes dizer o óbvio passou a ser necessário.